A partir de agora, entra no ar o seu programa Shalom Adonai. Um momento de fé, esperança e palavra que transforma. Prepare o seu coração, abra a sua mente e receba aquilo que o Senhor preparou para você hoje. Está começando Shalom Adonai. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Amém. Senhor, em nome de Jesus, abrimos este programa. Te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, porque Tu és bom e porque a Tua misericórdia sempre nos alcança. Mais um dia, mais um programa, mais uma noite, e nós estamos aqui para Te glorificar por tudo. Que os nossos pecados sejam perdoados, que toda a potestade caia por terra em nome de Jesus, e que a Tua glória brilhe através deste programa, através da palavra, das orações feitas neste programa. Que vidas agora sejam abençoadas em nome de Jesus e que a glória do Deus Altíssimo brilhe sobre cada coração. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, meu amigo, minha irmã. Que o Senhor te cubra de bênçãos e te dê a paz. Quem te cumprimenta aqui com muito carinho, com muita alegria. E para alguns de vocês que estão nos ouvindo, com muita saudade, porque eu sei que tem gente que está ouvindo aqui e faz tempo que eu não vejo. A todos vocês, o meu abraço, o meu carinhoso a paz do Senhor, sua irmã em Cristo, Marta Santiago. Mas tem alguém que eu não estou com saudade, porque sempre vejo e está aqui do meu lado mais uma vez. Meu irmão Henrique, a paz do Senhor Jesus, Shalom Adonai, meu amado. A paz do Senhor, irmã Marta. Shalom Adonai. Shalom Adonai a todos os nossos ouvintes. A paz do Senhor. Graças a Deus. Como é bom podermos estar aqui mais uma vez juntos, louvando a Deus neste canal, glorificando a Deus neste canal, dando graças por tudo a Ele, porque Ele é o nosso maior amigo, o nosso amigo verdadeiro. Meus irmãos, eu gostaria que você se inscrevesse, mas como é que dá para fazer para se inscrever aqui, irmão Henrique? É só entrar no canal, apertar o botão de inscrever-se. Precisa colocar RG, CPF, alguma coisa? Não é preciso, isso que eu ia falar agora, não é preciso de documentos. Apertou o botão de inscrever-se, pronto, já está inscrito e já está contribuindo para o canal. E o que mais pode fazer? Pode deixar seus comentários, o seu like, e essa seria a sua melhor oferta. E dá para compartilhar também? Sim, dá para compartilhar. Você pode compartilhar para as pessoas, só clicar no botão de compartilhamento. E aí manda para as pessoas. Pode mandar para o Facebook, pode mandar para o Instagram, pode mandar para o WhatsApp, para todos os meios de comunicação? Sim, para todos os meios de comunicação. Ah, que bênção, muito bom. Nós vamos então agora dizer como é que a gente faz para escrever para o programa, irmão Henrique. Como é que faz? As pessoas os nossos ouvintes podem escrever o seu testemunho aqui abaixo nos comentários. Ou mandar via e-mail para nós, que poderá ser lido aqui no canal. O e-mail é apazdossenhor, shalomadonai@gmail.com. Por favor, mais uma vez. Sim, claro, irmã Marta. Por que não? Lá vai. É apazdossenhor, shalomadonai@gmail.com. Ah, paz do Senhor, Shalom Adonai, @gmail.com. É fácil, meus irmãos. Muito obrigado. Muito Deus fácil. te abençoe. Queridos, este programa é patrocinado por Ocas Engenharia, projetos de obras, plantas de imóveis e acompanhamento técnico. E também por Gravamete Lasers, placas de homenagens e luminárias. Para você que quer fazer a sua luminária para o Dia dos Pais, a sua homenagem, ligue no 11 996 16 3448 ou 11 943 23 50 50. Procure Marco Antônio e diga: a irmã Marta falou lá no programa Shalom Adonai. Você faz uma luminária bonita. Eu quero uma luminária para o meu pai, para o meu pastor, para o meu marido. E aí você vai ser atendido lá. Diga que você ouviu em Shalom Adonai. Ai, não deu tempo de escrever o telefone, irmã Marta. Como é que faz, irmão Henrique, para pegar o telefone? Pode estar olhando aqui abaixo na descrição. E tem mais uma coisa. O vídeo de como funciona essa placa luminária está passando aqui agora no vídeo da tela. Ah, que ótimo. Então você que quer ver como é a luminária, tá aí passando para você no vídeo da tela, para você poder presentear a pessoa que você tanto ama, viu? Que Deus abençoe a tua vida, que você possa sempre estar sendo nosso ouvinte, nosso colaborador
divulgando esse programa, deixando o seu like, e nós vamos ficar muito felizes com a sua presença. Shalom Adonai é um programa que vai ao ar. Quando, irmão Henrique? Shalom Adonai é um programa que vai ao ar todas as quintas e sábados com testemunhos e a ministração da Palavra de Deus, a partir das 21h44. 21h44. Mas se você não tiver como assistir às 21h44, pode assistir meia-noite, pode assistir meio-dia do outro dia, pode assistir às 7 da manhã. Está aqui para você o seu programa Shalom Adonai. Maiores inscrições, acesse. Maiores informações, acesse a descrição desse canal. Logo abaixo, você vai ver como fazer para se inscrever. E agora, a hora da ministração da Palavra de Deus. Hoje é sábado, dia de pregação da Palavra de Deus. E o que nós fazemos antes da pregação? Vamos orar para o nosso bondoso Senhor e benigno Deus e Senhor Filho Jesus Cristo. Isso. Nós já estamos aqui começando a deixar de antemão abraço a todos os pais, a todas as mães que são pais e mães dos seus filhos, aos irmãos que são pais, né? Eu mesma fui criada pela minha irmã e meu cunhado. Meus pais faleceram, eu tinha 9 anos quando perdi minha mãe, 12 anos quando perdi meu pai. E então eu fui criada pela minha irmã e o meu cunhado. A todas as mães, os pais, aos irmãos, as avós, que são pais e mães aí, nosso abraço desde já, para que Deus abençoe a sua vida. E agora, vamos orar para a ministração da Palavra de Deus. Amém. Eterno Deus, como Tu és bom. Te louvamos sempre, porque a Tua bondade é muito, muito, muito grande para nós e nós nem merecemos. Mas, uma vez que fomos contemplados pela Tua mão para sermos Teus filhos, como filhos, Paizinho, te pedimos agora, venha falar com cada vida através da Tua palavra. Que Jesus Cristo possa estar abençoando cada vida e tocando a cada vida através da Tua palavra. Porque a Tua palavra, Senhor, é a boa semente. Que os nossos corações sejam a boa terra para receber a boa semente e produzir e frutificar para a glória do Teu Filho Jesus Cristo. Suplicamos e agradecemos com perdão dos nossos pecados. Amém e amém, Jesus. Amém. Meus amados, o título desta mensagem é Fé, a vitória que vence o mundo. A mensagem do grão de mostarda. No primeiro livro de João, capítulo 5, versículo 4, está escrito: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fé, a vitória que vence o mundo. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Já parou para pensar nisso? Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Todo que é nascido de Deus não é vencido, ele vence, ele é vencedor. A Bíblia diz, porque todas essas coisas somos mais do que vencedores. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Mas por que todo que é nascido de Deus vence o mundo? Todo que é nascido de Deus é o que de Deus? Você nasceu do seu pai e da sua mãe. Você é o que do seu pai e mãe, Henrique? Filho. Eu nasci de Deus. Eu sou o que de Deus? Filha. Eu sou filha de Deus. Então, todo que é nascido de Deus significa porque todo filho de Deus vence o mundo. E por que todo filho de Deus vence o mundo? É tão simples essa resposta. É porque Deus é a própria vitória. Amém. E Ele não tem filho derrotado. Deus não tem filho derrotado. Repita aí na sua casa agora, no seu emprego, onde você estiver ouvindo essa palavra. Deus não tem filho derrotado. Deus não tem filho derrotado. Deus não tem filho derrotado. Amém. Deus não tem filho derrotado. Deus só tem filhos vencedores, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Nós somos filhos de Deus e por isso nós vencemos o mundo, porque o nosso Pai não tem filho derrotado. Amém. Se Deus não tem filho derrotado, meu irmão, a primeira coisa que você tem que entender é que crente que vive contando derrota, crente que só tem problema para falar, crente que só sabe contar testemunho, que tem gente que vai à frente, ele não sabe contar um testemunho, ele só conta testemunho, ele só conta o problema, só o problema. Crente que vive contando testemunho, crente que só tem problema para falar, crente que só sabe contar derrota, ele ainda não tomou posição de filho de Deus. Crente não pode viver contando derrota. Sabe, irmã Henrique, eu me lembrei de um fato agora que marcou muito a minha vida.
Eu tinha chegado de viagem e aí a minha irmã foi na oração da manhã e eu falei, eu vou dormir até mais tarde, que eu estou muito cansada. Eu cheguei de madrugada de viagem, já vim de Minas Gerais. E quando ela chegou em casa, ela disse assim, Marta, senta aqui, eu preciso te contar uma coisa. Aconteceu uma história agora na igreja que me deixou arrepiada. Uma irmã foi lá na frente e disse, irmãos, hoje à noite é Santa Ceia e eu quero pedir perdão a Deus e pedir perdão à igreja, porque eu envergonhei o nome de Jesus Cristo. Ela disse, eu tô com mioma, eu preciso operar, minha pressão tá alta, eu tô um pouco acima do peso, eu preciso emagrecer, preciso controlar minha pressão, porque é muito perigoso operar desse jeito. Eu fiquei com tanto medo de morrer nessa cirurgia que eu já não estava dormindo mais, não estava comendo direito, eu estava ficando nervosa. E ontem eu saí da oração de manhã aqui e fui para casa, preocupada, ansiosa, amedrontada. E ao lado da minha casa mudou-se uma vizinha nova. Ela estava varrendo a calçada e a gente não tinha se falado ainda. E eu passei, cumprimentei ela, falei, agora essas folhas ficam caindo, né? Suja muita calçada. A gente ficou conversando um pouco ali. E eu falei assim pra ela, eu tô tão cansada, eu preciso ver se eu consigo tirar um cochilo, que eu não tô dormindo direito, porque eu tô preocupada, que eu tenho que fazer uma cirurgia, tô com mioma, assim, eu tenho meus filhos pequenos e tudo. E essa vizinha, que nunca tinha me visto, provavelmente, olhou pra mim e falou assim, Fia, por que você não vai na igreja dos crentes? Diz que na igreja dos crentes cura. Olha, eu nunca fui não, mas eu escuto muita gente falar que na igreja dos crentes tem cura. Eu nunca fui, eu mesma nunca fui não. Mas se você quiser, eu vou com você. Vamos na igreja dos crentes, quem sabe lá você consegue ser curado e não precisa operar, né? A gente põe a fé e vamos lá pedir uma oração. E ela disse, irmãos, quando aquela vizinha disse, por que você não vai na igreja dos crentes? Eu senti o meu rosto queimar de vergonha, porque eu não tinha coragem de olhar para aquela mulher e dizer, dona, eu sou crente, estou vindo agora da igreja dos crentes, de uma reunião de oração da manhã. Porque eu vim à igreja, eu orei, eu apresentei o meu problema para Jesus, mas não entreguei o meu problema para ele. Eu levei o meu problema de volta comigo. E aquela mulher que mal me conhecia falou, por que você não vai na igreja dos crentes? Vamos lá, eu levo você, eu nunca fui, mas diz que na igreja dos crentes cura. Como é que eu ia dizer para ela, eu sou crente, eu estou vindo da igreja dos crentes? Porque eu não tinha testemunho para dar, irmãos. Eu só estava contando derrota para aquela mulher. Eu desconversei e entrei em casa e comecei a chorar de vergonha. Eu quero pedir perdão a Deus e à igreja, porque eu envergonhei a obra de Deus e o nome de Jesus Cristo. Sabe o que é isso, irmão Henrique? É gente que ainda não tomou posição como filho de Deus, porque filho de Deus vence o mundo, filho de Deus passa por cima de tudo, filho de Deus sabe que é mais que vencedor em Cristo, porque Deus não tem filho derrotado. Deus não tem filho derrotado. E aquela irmã precisou de que uma vizinha nova mostrasse para ela a igreja dos crentes pura, para ela perceber de onde eu vim. Eu acabei de vir da igreja dos crentes, um lugar de cura. Eu estou contando derrota para minha vizinha. Quando ela souber que eu sou crente, que vergonha, meu Deus. O que eu fiz? O que eu fiz? Como é que ela vai acreditar agora que a igreja dos crentes cura se uma crente veio dizer para ela que estava preocupada, com medo de morrer? Crente que vive contando derrota, que vive contando testemunho, ainda não tomou posição de filho de Deus. Crente não pode viver contando derrota. Se você for olhar, o salmista disse assim, eu passei por apertos, mas o Senhor me livrou e me trouxe para o largo. Salmo 18, versículo 19 e Salmo 118, versículo 5. Ele diz que, mesmo ele passando por angústias, Deus o livrou e o colocou num lugar espaçoso. O crente não pode viver no aperto o tempo todo, não. Ele passa por provas, ele passa por tribulações, porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se ele venceu o mundo já está vencido. Amém. E nele eu sou mais que vencedora no mundo. Amém. E a vitória que vence o mundo é a minha fé. Eu preciso ter fé disso, de que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Eu passo por prova, eu passo por tribulação, mas Deus me tira da tribulação e me coloca no largo. Se eu continuar vivendo só no aperto, só contando testemunho, isso é uma prova cabal de que eu não sei tomar posição como filho de Deus. Crente que só vive no aperto, é uma prova atrás da outra e nunca acaba. Esse crente ainda não percebeu que ele é nascido de Deus.
Mas o que é nascer de Deus? Nascer de Deus é ser nova criatura. Então, a velha criatura tinha derrotas. A nova criatura é mais que vencedora em Cristo. Ser nascido de Deus é dizer, agora eu sou filho de Deus. E se ele é filho de Deus, ele tem que ter o quê? Tem que ter o DNA de Deus. Por quê? Você é filho do seu pai, você tem o DNA do seu pai. Eu vejo muitas mães, eu tenho uma amiga que disse, é meio injusto, né? A gente carrega o filho 9 meses, a gente sofre para dar à luz, a gente amamenta, às vezes com dificuldade, com dor, e a criança é a cara do pai, não puxou nada da gente. E eu vejo muitas mulheres reclamando disso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, lá no fundo, o seu filho, a sua filha tem o seu DNA também. Assim somos nós. Nós temos cara de pecadores, vida de pecadores, mas nós temos que ter o DNA de Deus. Aleluia. Nós precisamos ter o DNA de Deus. Amém. E eu preciso reconhecer o DNA de Deus na minha vida. Eu preciso ter a convicção de que eu carrego o DNA de Deus, porque eu sou nascida de Deus. E qual é o DNA de Deus? Muito simples conhecer o DNA de Deus. É assim. Deus é mentiroso, Henrique? Não, Deus é invejoso? também não. Deus é preguiçoso? Que eu saiba, não. Deus é caloteiro? Não. Deus é fofoqueiro? Também não. Deus é soberbo? Também não. Deus é vaidoso? Que eu saiba, não. Então, se eu tenho algumas dessas características na minha vida, eu não tenho DNA de Deus. Porque o DNA de Deus é justiça, verdade, bondade, trabalho, amor. E quando eu sou mentirosa, eu não tenho DNA de Deus. Se eu sou invejosa, eu não tenho DNA de Deus. Se eu sou uma pessoa soberba, eu não tenho DNA de Deus. Você não gosta de pedir perdão, você não sabe perdoar, tá faltando DNA de Deus na sua vida, irmão. Tem que nascer de novo. Tem que nascer da água e do Espírito para parar de ser fofoqueira, para deixar de ser tão vaidoso, para deixar de ser idólatra. Tem muito crente idólatra hoje em dia, né? Idolatra pastor, idolatra profeta, idolatra cantor, idolatra influencer, idolatra ex-atriz, ex-ator, ex-cantor, que hoje é pastor, que porque fulano é maravilhoso, porque fulano é linda, porque a voz de fulano é tudo idolatria. Ele não vê Deus na vida da pessoa, ele só vê a beleza da pessoa, o estilo da pessoa, o sorriso da pessoa, o cabelo da pessoa, a pessoa, o nome da pessoa, a fama da pessoa. Tem muito crente idólatra hoje em dia. Idolatria não faz parte do DNA de Deus. Muito pelo contrário, Deus abomina a idolatria. E às vezes a gente acha que idolatria é só daquela pessoa que adora uma imagem de escultura. Não. Tem gente que idolatra o seu carro, tem gente que idolatra o seu cabelo, tem gente que idolatra a sua casa, tem gente que idolatra as suas plantas, tem gente que idolatra o seu próprio filho, tem gente que idolatra o seu marido, tem gente que vive idolatrando o pastor. Gente que não sabe nem adorar a Deus. Uma vez eu entrei no YouTube e falei assim, deixa eu ver se eu acho cantor fulano de tal. Faz tempo que eu não escuto ele cantar. E achei uns vídeos dele cantando em umas igrejas no Nordeste do Brasil. Eu não aguentei terminar de assistir o vídeo. Me deu revolta. Porque ele estava cantando, subia uma crente no púlpito, o culto seguindo, o cantor louvando a Deus. Vai a crente lá colocar a mão no ombro dele e sorrir para alguém tirar a foto dela. O homem está adorando a Deus, vai adorar a Deus, é hora de adorar a Deus. Sabe aquele corinho que a gente canta? É hora de adorar a Deus. É isso, é hora de adorar a Deus, não é hora de tirar foto. Hora de adorar a Deus não é hora de ficar tietando o irmão que está cantando lá na frente. Ele é um cantor famoso, muito antigo, tem um nome muito conhecido, hinos muitíssimo conhecidos no Brasil inteiro e até fora do Brasil. Mas ele foi para adorar a Deus. Deixa o homem adorar a Deus, adore a Deus com ele. Na hora do culto você não vai ficar tirando foto. Na hora do culto você vai subir no púlpito porque você atrapalha a comunhão do cantor. Os irmãos que estão sentados atrás de você no púlpito, você atrapalha a comunhão de quem tem que ir tirar uma foto sua, você atrapalha a comunhão de quem está nos primeiros bancos e não consegue porque tem alguém na frente tirando foto sua, você atrapalha meio mundo, porque você quer tirar foto com o cantor na hora que ele está cantando.
Você foi para ver o cantor? Você foi para fazer tietagem? Ou você foi para adorar a Deus? Isso é idolatria. E isso não faz parte do DNA de Deus. Esse crente que faz essas coisas, ele não tem as características de Deus no seu DNA. Ele precisa ter o DNA de Deus. E se eu cometo uma dessas coisas, eu posso ser crente, eu posso ser pastor, eu posso ser profeta, posso ser cantora, eu posso ser ministra, eu posso ser o que eu quiser. Bispa, apóstola, sei lá que nome mais, semideus, como diz o outro. Eu posso ser qualquer coisa, mas eu não sou filha de Deus, mas não sou mesmo. Não sou. Eu sou só uma religiosa que vai na igreja e carrega um rótulo. Ai, eu sou crente da igreja tal. Ai, eu sou pastora não sei do que. Eu sou ministra não sei do que. Eu sou missionária, eu sou cantor. Ai, eu sou levita. Para comer de assunto, levita não é cantor. Quem canta? Glória a Deus. Levita era uma tribo, a tribo de Levi, que foi escolhida para cantar no templo, de dia e de noite. Você canta de dia e de noite no templo? Não. Você vive das ofertas que são entregues no altar? Não. Então você não é levita, irmão. Você é da tribo de Levi? Não. Você é filho de Abraão pela fé. Só isso. Ai, eu sou isso, eu sou aquilo. Você não é nada. Você tem que ser só filho de Deus e carregar o DNA de Deus. E pronto. É isso que você tem que ser. E se você não tem o DNA de Deus, você é qualquer coisa, qualquer rótulo. E rótulo é só uma coisinha à toa. Rótulo não leva para o céu. Rótulo não gera milagre. Rótulo não faz a luz de Cristo brilhar na sua vida, não. Rótulo não resplandece você como luz do mundo. Não te tempera como o sal da terra. É só rótulo. É só, como disse o grande sábio Salomão, vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. É só bobeira. Rótulo não interessa, irmão. Jesus não veio rotular ninguém. Ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Nascer de novo. Jesus não trouxe rótulo, Jesus trouxe novo nascimento. Nascer de Deus, ser filho de Deus, ter DNA de Deus para poder vencer o mundo. Seu rótulo não vence nada. Se brincar, ele mesmo está vencido. Sabe? É verdade, mãe. Eu posso ser qualquer coisa, menos filho de Deus. Porque filho de Deus tem que ter o DNA de Deus. Ele tem que amar a verdade, ele tem que ter coragem, ele tem que praticar a justiça, a mansidão, para ele dizer, eu sou nascido de Deus. E falar que é nascido de Deus é fácil. Mas sabe aonde está a prova de que alguém é nascido de Deus? No testemunho que ele conta. Quando ele vence o mundo, quando ele vence o pecado, quando ele vence a tribulação, quando ele vence a enfermidade, quando ele vence os demônios, as potestades, aí ele está provando, eu sou nascido de Deus. Aleluia. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Amém. Então, sendo filho de Deus, eu preciso saber qual é o caminho para vencer o mundo. Como é que eu sei a receita para vencer o mundo? Eu preciso descobrir o caminho da vitória. E o caminho da vitória tem um nome. Um grande nome escrito de forma pequena. Sabe qual é o nome do caminho da vitória? Fé. Todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo. Ela se chama fé. A vitória que vence o mundo é a fé. Eu preciso me esforçar para ter o DNA de Deus. E preciso me esforçar para agradar a Deus como um filho agrada ao pai. Como é que eu agrado a Deus? Eu preciso ter fé. Porque sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. E a palavra de Deus nos diz, Salmo 37, agrada-te do Senhor e Ele realizará o desejo do teu coração. Como é que eu vou agradar a Deus? Para que Ele realize os desejos do meu coração? Com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, através da fé, eu agrado a Deus. Irmão, presta atenção. Você quer agradar a Deus? Eu vou te dar umas dicas. Você não precisa agradar a Deus com oferta alta. Não é a sua oferta muito grande que vai agradar a Deus. Você não pode agradar a Deus só com assiduidade na igreja. Todo dia estou na igreja. Todo dia estou na igreja. Todo dia, toda noite estou na igreja. Todo dia, toda noite estou na igreja. A minha casa fica, a minha família fica, o meu marido fica, meus parentes ficam tudo. Mas todo dia estou na igreja. Eu estou na igreja. Isso não agrada a Deus. Você pode estar na igreja todo dia e isso não agrada a Deus. Aí eu visto uma roupa bem humilde porque eu quero mostrar que eu não tenho vaidade. Isso também não agrada a Deus, não. Aí eu vou colocar uma roupa decente para todo mundo ver que eu sou crente. Isso também não agrada a Deus. Deus se alegra de quem se veste com decência. Porque decência agrada a Deus.
Mas se vestir para mostrar-se como decente, isso não agrada a Deus. Eu preciso agradar a Deus num conjunto de obras. Primeira coisa, eu tenho que ter o DNA de Deus. Então eu preciso deixar as obras da carne para produzir os frutos do Espírito. E aí é que eu preciso ver quais são os frutos da carne. Conhece os frutos da carne, irmão Henrique? Não. Não conhece? Eu também não conheço os frutos da carne. Mas isso não significa que eu sou santa. Sabe por que eu não conheço o fruto da carne? Porque a carne não tem frutos, ela não frutifica. São obras da carne e frutos do Espírito. Não existem os frutos da carne, irmão, porque a carne não frutifica. A carne não frutifica. A carne produz obras, mas o Espírito frutifica. Eu preciso ter os frutos do Espírito. Eu não posso deixar de ter fé. Eu preciso agradar a Deus com as minhas atitudes, com as minhas obras. Eu preciso amar, ajudar, praticar a caridade, praticar a justiça, falar a verdade. Então, se eu tenho essas características, eu tenho tudo para agradar a Deus. E se eu agradar a Deus, eu posso vencer o mundo, porque Ele me garante que eu venço o mundo através da fé. E Deus quer que eu vença. Ele quer realizar o desejo do meu coração. Eu posso ser mais que vencedor em todas as coisas, como a Bíblia diz em Romanos 8, que em todas essas coisas somos mais que vencedores. Porque Deus é por nós, e se Ele é por nós, ninguém pode ser contra nós. Essa é a fé que vence o mundo, acreditar que eu posso todas as coisas em Deus. Eu costumo dizer sempre, eu sou Marta Santiago e ninguém pode comigo, porque Deus é na minha vida. Amém. E ninguém pode mesmo, ninguém pode comigo, porque Deus é na minha vida. Amém. Porque eu tenho Deus na minha vida e eu confio nele. Agora, como é que eu vou alcançar uma fé tamanha para poder ter a bênção de Deus e vencer o mundo? Porque é difícil vencer o mundo. Jesus mandou ter bom ânimo, mas tem hora que é difícil ter bom ânimo porque é tanta luta, é tanta tribulação, é tanta perseguição, é tanta aflição no mundo. Como é que eu faço isso? Quanto de fé eu preciso ter para ser mais que vencedor? Quanto de fé eu preciso ter? Em Lucas capítulo 17, nos versículos 5 e 6, os discípulos disseram assim a Jesus, Senhor, aumenta a nossa fé. Ai, a nossa fé é muito pequena. Aumenta a nossa fé. Você pensa que Jesus aumentou? E aí eu já começo a dizer para você. Eu tenho uma apostila que se chama Preciosidade da Oração. Você pode adquirir, é só você falar conosco aqui através do programa. Nessa apostila, sobre a preciosidade da oração, eu falo sobre a oração que funciona. Fazer a oração que funciona. Os discípulos fizeram um pedido errado. Ai, Senhor, aumenta a nossa fé. A gente precisa de mais fé. Você acha que Jesus aumentou a fé deles? Não. Jesus olhou para eles e disse assim, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer a essa moreira, arranca-te daí e lança-te ao mar, e ela vai obedecer. Só uma fé do tamanho do grão de mostarda. Vocês não precisam que a fé seja acrescentada. Eu não preciso ter muita fé. Eu não preciso ter uma fé do tamanho da montanha para mover a montanha. É uma fé do tamanho do grão de mostarda que move a montanha. Não é uma fé do tamanho da montanha para mover o grão de mostarda, não. É uma fé do tamanho do grão de mostarda para mover a montanha. Por que Jesus respondeu com essas palavras? Vocês não precisam ter fé grande. A fé não precisa ser grande. Vocês não precisam que a fé seja aumentada. Ela pode ser pequena, mas ela tem que ser consistente. Não adianta eu ter muita fé hoje, porque o mar está calmo. E daqui a pouquinho o vento sopra, e quando o vento começar a soprar, eu já não acredito mais. Aí eu afundo igual Pedro, que estava com tanta fé que ele podia andar sobre as águas com Jesus, enquanto o vento não soprava. Quando o vento soprou, a fé dele, afundou primeiro que ele. Aí não adianta. Não adianta eu querer muito hoje e amanhã eu passar por uma prova e falar, essa aqui eu acho que eu não venço não. Não, você é nascido de Deus. Uma prova não tira a autenticidade do seu novo nascimento. Você é filho de Amém, Deus. aleluia. Você vence o mundo. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E você só vai provar isso na hora que o mar ficar bravo. É aí que você vai dizer, eu sou filho de Deus. Ele me mandou andar sobre as águas, eu continuo sobre as águas. Eu sou filho de Deus, eu não afundo porque Ele está comigo. Aleluia. Eu posso todas as coisas nele. Então, você não precisa que a sua fé seja aumentada. Você precisa ter uma fé que seja constante. A minha fé pode ser pequena, mas ela precisa ser constante. Ela precisa ser viva. Uma fé viva é a fé que eu pratico todos os dias em todas as coisas. Eu coloco Deus em tudo na minha vida. Se eu coloco Deus em tudo na minha vida, então eu estou praticando a fé.
ainda que a fé seja pequena, ainda que a fé seja mínima, mas se a minha fé não for suficiente para alcançar, como é que eu faço? Irmãos, é aí que vem a parte mais importante dessa mensagem. Eu quero uma casa, eu escolhi a casa, eu vou fazer uma proposta para comprar a casa. O vendedor chega para mim e diz assim, custa 300 mil. Se você tiver 300 mil, a casa é sua. Você tem 300 mil? Aí você vai olhar o saldo da sua conta e fala, eu só tenho 120. Mas será que a Caixa não financia para mim? Porque se ela financiar, eu consigo pagar. Eu pago um pouquinho por mês, mas eu pago. Sem atrasar, sem desistir, eu pago. Jesus encontrou um homem que disse assim para ele, Senhor, eu preciso que o Senhor ajude o meu filho. Meu filho está endemoniado, ele se debate, ele joga no chão, quando ele fica possesso, e os seus discípulos não conseguiram fazer nada. Eu preciso que o Senhor faça alguma coisa pelo meu filho. Irmãos, uma das características do DNA de Deus é ter amor e sabedoria. Quem ama não fere, e quem é sábio não envergonha. Se o crente soubesse a importância de ter a sabedoria, ele mudaria todo o seu rumo de oração na vida. Porque sem sabedoria é difícil até amar. Tem gente que ama, mas não tem um pingo de sabedoria para corrigir, para ensinar. E às vezes ele destrói, porque ele não sabe amar com sabedoria. Nós temos que ter sabedoria. Jesus sempre teve sabedoria. Ele olhou para aquele homem e falou, ele não tem fé suficiente. Está pedindo um milagre por quê? Jesus podia olhar para aquele homem e falar assim, você não vai conseguir, não. Você não tem fé suficiente. Está querendo um milagre como? Mas você já viu um corretor de imóvel falando, você não tem dinheiro, nem adianta. Não, ele vai dizer assim, olha, tenta um financiamento, coloca mais 2 pessoas junto com você para completar o valor e aí você consegue fazer, né? Faz isso, junta 2, 3 olerites aí da família e faz o financiamento. O corretor sempre vai torcer para que você feche o contrato com ele. Porque quando você fecha o contrato, ele ganha a comissão. Deus sempre quer te abençoar, porque quando você recebe a bênção, ele recebe a glória. Ele recebe o louvor. Aleluia. Ele é exaltado. Então é interesse de Deus que você alcance o milagre. Só que Deus olhou para aquele homem e disse, não dá. Jesus podia dizer para ele, está pedindo o que se você não tem fé? Mas Jesus, irmãos, Jesus é amor e sabedoria. E aí, com amor e sabedoria, ele olhou para aquele homem e pensou, ele não tem dinheiro para pagar pelo milagre do filho dele. Mas eu não posso dizer isso para ele. Nem vem com essa fé pequena que você não vai conseguir nada. Não, Jesus não ia dizer isso, Jesus é amor. Então Jesus olhou para aquele homem e disse assim, eu tenho milagre. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Quando Jesus disse isso, Jesus induziu esse homem a consultar o seu saldo de fé. E quando ele consultou o seu saldo de fé, porque até então a culpa era dos discípulos, percebe? Senhor, eu trouxe meu filho e os seus discípulos não conseguiram. A culpa é dos discípulos que não conseguiram expulsar. Agora o Senhor se vira aí, porque o Senhor é Jesus. Mas Jesus mostrou para ele, se você puder crer, tudo é possível que crer, você crê. Ele parou para consultar o saldo dele de fé. Jesus quis dizer para ele, se você tiver fé, se você puder crer, tudo é possível. Ele parou, consultou, mas nem falando direto com Jesus eu tenho fé que eu vou conseguir. Eu acho muito difícil resolver o problema do meu filho. E foi aí que aconteceu o milagre. Quando aquele homem inteirou a sua fé com uma coisa muito importante chamada humildade. Ele teve a humildade de dizer, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Eu creio, mas a minha fé é muito pequenininha, então inteira naquilo que a minha fé não alcança, naquilo que a minha fé não completa. O Senhor pode ajudar a minha incredulidade? Porque a minha fé sozinha não alcança. Mas eu estou emendando com a minha humildade para te dizer, ajude a minha incredulidade, Senhor. Amém. Se você não tiver fé suficiente, tenha pelo menos a humildade de confessar diante de Deus, Senhor, ajuda a minha incredulidade. É na hora que você confessa diante de Deus, eu não tenho um saldo suficiente, mas eu preciso do milagre. Por favor, inteira para mim por bondade, por misericórdia. É aí que Jesus olha para você e diz, a bênção é tua. Amém. Porque Deus só precisa disso, que você seja humilde o suficiente para dizer, Senhor, ajuda a minha incredulidade. A fé que faz com que eu vença o mundo, como filho de Deus, ela não precisa ser grande. E aí você já parou para se perguntar? Jesus não aumentou a fé daquele homem.
E aquele homem também não pediu para que a fé dele fosse aumentada, ele pediu para que a incredulidade dele fosse ajudada. Amém. Ele não pediu aumento a minha fé, porque a minha fé pode ser o tamanho dos grãos de mostarda, mas se ela for constante, ela tem que vir acompanhada da minha verdade, de admitir que eu não tenho fé suficiente, e da minha humildade de confessar: Senhor, ajuda a minha incredulidade. A hora que você tem fé, humildade e verdade no seu coração para confessar, aí você se torna um filho de Deus e vence o mundo. É por isso que muitos crentes não alcançam, porque eles nunca analisaram: mas eu tenho fé. Não, irmão. Não tem nada a ver com a sua fé. Sabe por quê? Quando Jesus estava com os discípulos e eles pediram para ele: Senhor, aumenta-nos a fé, ele não aumentou a fé dos discípulos. Ele só falou: uma fé pequenininha do grão de mostarda já serve. Não precisa ser grande. Vocês estão querendo fé grande? Não precisa ser grande. Por quê? Porque ele sabia que a fé pequena serve. Sabe por que a fé pequena serve? Porque se ele fizesse aumentar a fé, a vaidade ia crescer junto. Não, eu consegui porque eu tenho muita fé. Então Jesus não aumentou a fé deles, para que a vaidade não crescesse, para que a soberba não tomasse conta do coração. Jesus disse: vocês não têm estrutura para ter muita fé. Vão ficar muito convencidos. Fica com a fé pequenininha, inteira ela com a humildade, com a verdade, e o resto eu faço. Amém. Jesus não aumentou a fé dos discípulos. Ele disse: não precisa ter fé grande, porque quando a fé é pequena, você se humilha. Senhor, ajuda a minha incredulidade. Mas quando a sua fé é grande, aí você fala: eu nem preciso pedir tanto para Jesus. A minha fé é suficiente. A minha fé faz. A minha fé é isso. A minha fé é aquilo. Não. Sua fé, se ela for o tamanho do grão de mostarda, já é suficiente. Mas se ela for menor que o grão de mostarda, é só você dizer: Senhor, ajuda a minha incredulidade. Seja humilde. Seja humilde. Não adianta você ficar falando: eu tenho fé, minha fé é suficiente, minha fé é grande. Irmão, para com isso. Deixa de petulância. Isso é coisa do diabo. Foi assim que ele quis ser mais do que Deus e virou anjo decaído, porque achou que era muita coisa. Nós não somos nada. Nós só precisamos de uma fé do tamanho do grãozinho de mostarda. Outro dia nós fomos numa livraria, né, Monique? A gente viu uns vidrinhos, né, com grão de mostarda, tão piquititiquinho. E eu fiquei olhando aquelas grãozinhos de mostarda naquele vidro e fiquei imaginando Jesus conversando com os discípulos. Eu só preciso de uma fé desse tamanho aqui, ó. Porque se a fé for grande, vocês vão crescer junto. E João disse: convém que ele cresça e eu diminua. Então, se a minha fé aumentar, eu cresço junto com ela. E aí, eu vou querer diminuir a Cristo. Não, meu irmão. Você nunca recebe porque você tem fé suficiente. Você recebe porque Deus é bom. Porque Ele inteira a sua incredulidade. Porque Ele te ama de verdade. É assim que Deus faz. Entende, irmão? É só o tamanho de um grão de mostarda. E isso é suficiente. O resto é humildade, verdade e perseverança. Viva uma vida com Deus para ter o DNA de Deus na sua vida. Deixe a mentira, a inveja, a preguiça, a soberba e todas as obras da carne. Um pouquinho de fé inteirada com humildade e verdade e o milagre acontece. Sabe por que muita gente ainda não se descobriu como filhos de Deus para vencer o mundo? Por que essas pessoas não conseguiram? Porque não parou para analisar João 5,39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a salvação e são elas que de mim testificam. Se você não examina as Escrituras para entender sobre a fé do tamanho de um grão de mostarda, você sempre vai ficar pedindo: Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, aumenta a minha fé, Senhor. Não vai aumentar não, meu irmão. Jesus não aumentou os discípulos e não vai aumentar a sua. Ele quer a sua fé do tamanho de um grão de mostarda, para você se sentir tão pequeno quanto esse grão. Porque é quando nós diminuímos e ele cresce. É quando nós confessamos: ajuda a minha incredulidade, que ele faz o milagre. Se ele aumentar, você começa a se autogarantir. Você vai se apoiar em você e na fé gigante que você tem. Não, meu irmão. Deus não quer um Golias no seu coração chamado fé. Deus quer um Davizinho, mas que confia na pedra. E a pedra é Cristo. Aleluia. Deus quer que você entenda isso. Você consegue não porque você é. Você consegue não porque você tem. Você consegue porque Ele é bom. Porque você está com Ele e tudo é dele. Não queira ser grande, nem na fé. Porque grande é o Deus que te garante vitória. Amém, aleluia. É assim que Deus quer que você seja pequeno. Aleluia. É assim que Deus quer que você se apresente pequeno. É assim que Deus quer que você se enxergue pequeno.
Porque quanto menor você for, maior é o Deus que habita em você. Porque Aleluia. quanto menor você se considerar, porque quanto menos de você mesmo você se autopromover, mais Deus te apresenta. Quando Jesus foi falar de João Batista, ele disse: que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas, de linho? Não, porque esses homens não estão lá no deserto. Homens vestidos de linho estão nos passos reais. Mas vocês saíram para ver o quê? Uma cana agitada pelo vento? Não, porque esse homem não se enverga para lá e para cá. Ele é firme. Então, o que vocês saíram para ver no deserto? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais do que um profeta. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Isso é Mateus 11:11. Amém. Porque Deus exalta o abatido, porque Deus levanta o caído e porque Deus engrandece o pequeno. Mas é Ele que engrandece, não é você se engrandecer, não é você se autopromover, não é você se autogarantir. É Deus que te garante, é Deus que te proporciona, é Deus que faz. E para Ele fazer, você tem que ser sempre assim, pequeno. Pequeno na fé, pequeno no conhecimento, pequeno no seu eu. Deixa Ele crescer, deixe Ele aparecer. Você não precisa ser grande. Davi não era grande, Jeremias não era grande, Samuel não era grande. Grande é o Deus que habitou na vida deles. E é assim que Ele quer ser em você, grande. E para Ele ser grande, você não precisa ter uma grande fé. Você só precisa de um grãozinho de mostarda, com humildade e verdade para dizer: Senhor, ajude a minha incredulidade. É aí que o milagre acontece. Quando você diz: eu não posso, mas tu podes. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Eu não sou, mas o Senhor é. Eu não sei, mas o Senhor sabe. É aí que você coloca Ele acima do seu eu, acima do seu poder, acima do seu tamanho, acima de qualquer coisa que o homem queira rotular para você. Deus não tem rótulo e crente rotulado não é filho de Deus. Não se fie no seu rótulo, nem rótulo de crente, nem rótulo de profeta, nem de pastor, nem de ministro, nem de bispa. Não se fie em rótulo nenhum. Só queira ser um Davizinho com um grãozinho de mostarda de fé. Isso faz de você um homem, uma mulher capaz de vencer o mundo pela fé no nome do Deus que te garante sempre e sempre a vitória. Amém. Para a glória dele, para o louvor dele, para a exaltação a ele. Amém. Porque Aleluia. dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele pelos séculos dos séculos. Amém. E amém. Obrigada, Senhor, por essa ministração. Obrigada, Senhor, por essa palavra, por este ensinamento. Faz-nos ser cada vez menores e que Cristo cresça em nós, para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Senhor. Amém. Amém. Mãe Henrique, aprendeu a palavra? Aprendi sim, irmã Marta. Aprendi muito. Pois é, agora nós vamos fazer os pedidos de oração. Mas deixa eu falar uma coisa para você. De onde é que você está ouvindo este programa, hein? Conta pra mim, vai. Poxa, o irmão Francisco mandou dizer que ele está lá na zona rural do Piauí. E nós louvamos a Deus pela vida do irmão Francisco que está lá no Piauí. Eu sei que tem gente lá em Pernambuco ouvindo essa palavra. Eu sei que tem gente no estado de São Paulo inteiro ouvindo essa palavra. Irmã Catarina está lá em Itapira, não é? A Milei está em Guarulhos. Nós temos muita gente aqui de Guarulhos, da cidade onde nós estamos, louvando a Deus junto conosco. Eu quero saber de onde você está ouvindo. Escreve pra gente, vai. Por favor, não custa nada. Fala para a senhora irmã Marta, aqui é fulano de tal. Não importa se você é católico, se você é espírita, se você está afastado da igreja, não importa se você é crente, se você é ateu. Está ouvindo essa palavra? Está gostando? Manda pra gente.
Coloca seu nome aqui, diz quem é que precisa de oração, nós vamos orar com maior alegria. Nós vamos estar apresentando você, a sua família, a sua cidade. É aniversário da sua cidade esse fim de semana? Manda o nome, nós vamos abençoar a sua cidade através da oração. O seu estado está precisando do quê? Manda o nome do seu estado. Nós vamos orar para Deus abençoar as autoridades. É bíblico isso. Nós temos que orar pelos governantes. Vamos orar. O que é que você está precisando? O que é que você quer? Jesus está esperando você confessar como aquele homem. Senhor, ajuda a minha incredulidade. Manda pra gente o seu pedido. A gente inteira o nosso grãozinho com o seu e Jesus faz um milagre. Tem muita gente pedindo oração. Não tem, irmão Henrique? Tem muita gente. Quem está pedindo oração? A irmã Luzinete, a irmã Wanda Batista, o irmão Francisco Ferreira lá do Piauí, a Sueli Maciel, a Catarina lá de Itapira, a Adélia, a Carmen Tânia, a irmã Detinha, a Soraya, o Vitor e a esposa dele, a Sol, Samuel Ribeiro, o pastor Paulo Sérgio, o pastor Valentim de Itapira, e a todos eles, que Deus os abençoe. Amém. Muito mais gente tem pedido as nossas orações, não dá para colocar todos os nomes aqui, mas eu posso dizer para você, Jesus conhece todos os nomes, conhece todas as situações, e agora nós vamos orar e pedir a Deus por essas pessoas. Nós vamos colocar nas mãos do Todo-Poderoso cada pedido, e Deus vai quebrar toda a potestade. Vai mandar arcanjos para desfazer toda a potestade que tente impedir a resposta dessa oração, como aconteceu com Daniel. No primeiro dia das suas orações, ele teve a resposta, mas ela não conseguiu chegar até ele, porque as potestades estavam impedindo. E aí, depois de 21 dias, Deus mandou o arcanjo Miguel guerrear para que o anjo que trazia a resposta para Daniel pudesse passar e chegar com a resposta a Daniel. Então, aprendendo com a história de Daniel, nós oramos desde já para que Deus quebre as potestades, porque essa oração vai ter resposta em nome de Jesus. E quem crer e orar conosco agora vai ser mais que vencedor, porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Amém. Glorioso Deus, Deus de poder, Deus de autoridade, Deus de milagres, Deus grande, como só Tu és. Bendito é o Teu nome, bendito é o nome da Tua glória. Te louvamos por Tua grandeza, te louvamos por Tua sabedoria, por Tua santidade. E te pedimos agora em nome de Jesus, perdoe os nossos pecados, perdoe aquilo que fizemos, falamos e pensamos, ou aquilo que deixamos de fazer e negligenciamos. Que o Senhor esteja nos perdoando em nome de Jesus, para que as nossas orações sejam respondidas. Porque a Tua palavra diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, e nos impede de sermos ouvidos. Então, Senhor, perdoa os nossos pecados para que a nossa oração seja ouvida. Quebra a potestade para que a resposta chegue até nós, porque agora nós apresentamos a Ti todas essas pessoas que têm nos pedido oração, que têm colocado as suas vidas no Teu altar, dizendo: Senhor, ajuda a minha incredulidade, eu preciso do milagre. Senhor, me ajuda, inteira para mim a minha fé, porque eu quero voltar para Jesus, porque eu quero sair das drogas, porque eu quero sair da bebida, porque eu quero deixar o mundo para trás, eu quero viver com Cristo, eu quero fazer a Tua obra. Senhor, afasta de mim a covardia, aquilo que me acovarda de fazer a Tua vontade, de falar o que o Senhor tem mandado. E não importa quem goste ou quem não goste, quem queira ou quem não queira, eu quero fazer a Tua vontade. Deus, quantos estão agora se acovardando? Que eles sejam alcançados pela Tua mão e entendam que o Senhor nos deu o espírito de intrepidez, o espírito de coragem, de força e não o espírito de temor. Que eles possam fazer a Tua obra e falar a Tua vontade, e não importa para quem, porque ninguém é grande diante de Ti. E a Tua vontade é o que prevalece. Em nome de Jesus, desperta a Tua igreja para fazer a Tua vontade e para viver uma vida de santidade e obediência, segundo o Teu querer. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos agora, cada vida que foi apresentada nessa lista de nomes, seja abençoado em nome de Jesus. Aquele que está clamando conosco agora, seja abençoado em nome de Jesus. Os nossos patrocinadores sejam abençoados em nome de Jesus. E que a Tua mão esteja sobre nós, sobre este programa, para que mais vidas sejam alcançadas, para a glória e louvor do Teu nome.
Nós abençoamos essas vidas e repreendemos toda a fúria de Satanás, toda a obra de bruxaria, de macumbaria, todo o espírito das trevas que está perturbando essa vida, esta família, este casal. Caia por terra agora em nome de Jesus. Essa perturbação que não deixa essa criança dormir, Senhor, que caia por terra no nome de Jesus e que estes pais possam testificar aqui que foram alcançados pelo milagre do céu. Senhor, em nome de Jesus, essa mulher que está aflita, pedindo agora, Deus, o milagre na sua vida financeira, uma saída, Deus, porque ela não vê de onde vem o seu socorro, ela olha os montes, ela olha o mar à frente, ela não sabe como sair. Tu és a saída, Senhor. Jesus, Tu és o milagre. Em Tuas mãos há poder. Faz um milagre por essas vidas e que elas possam testificar aqui. Não que a irmã Marta orou, não que o irmão Henrique orou, mas que Jesus fez o milagre. Que o Senhor inteirou esse grãozinho de mostarda com a ajuda de misericórdia e abençoou na incredulidade dessa mulher, deste homem, e o milagre chegou até eles. Em nome de Jesus, Senhor, eu abençoo essas vidas e declaro a Tua bênção sobre cada um, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Assim seja. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus, irmão Henrique. Graças a Deus. Mais um programa, mais um momento de vitória, um momento de bênçãos. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe os nossos ouvintes, os nossos patrocinadores, que Deus abençoe a todos. Shalom, Adonai. Shalom, Adonai, irmã Marta. Que Deus abençoe você, a sua família e a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Amém. A paz do Senhor. A paz do Senhor.